Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o processo de independência da primeira colônia americana que consegue se livrar dos europeus, que foi o processo de independência dos Estados Unidos. E como é que foi esse processo, qual que foi o principal ideário que vai inspirar esse movimento e qual que é a sua importância na história. Tá? Então vamos lá, vamos começar a ver como é que foi esse processo de independência dos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é como é que foi o processo de colonização dos Estados Unidos, né? Porque isso vai dar um contexto que a gente precisa ter para a gente entender o processo de independência. Então, uma coisa importante para lembrar é que a região que foi colonizada dos Estados Unidos não foi o que os Estados Unidos inteiro é hoje, né? A gente tem no mapa ali do lado o azul que é Estados Unidos é hoje, mas a única região que foi colonizada pelos ingleses foi a região das chamadas 13 colônias, né? Então você tem essas colônias aqui, essa parte vermelha que aparece no mapa aqui, e ainda existe uma diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. As do norte muito mais urbanas, que viviam do comércio, e as do sul muito mais agrárias, com sistema de plantation, né? E essa divisão entre norte e sul é importante para mais tarde você entender a Guerra da Secessão. Agora, nesse contexto aqui, o que aconteceu foi que os Estados Unidos ele teve um tipo de colonização, especialmente no norte dos Estados Unidos, que é um tipo de colonização que nós chamamos de povoamento. Então, como o clima dos Estados Unidos era muito próximo do clima que existia na Inglaterra, a Inglaterra não via nos Estados Unidos uma terra fértil para você produzir coisas que você não conseguia produzir na Inglaterra, como Portugal fazia com o Brasil, por exemplo, né? Porque Portugal não conseguia produzir cana-de-açúcar em Portugal, mas conseguia produzir no Nordeste brasileiro. Mas como os Estados Unidos tinham um clima muito parecido, não existia essa intenção de exploração dos Estados Unidos, especialmente nessa área de agricultura. Então, quando aconteceu a colonização dos Estados Unidos, aconteceu através de um tipo de colonização que nós chamamos de colonização de povoamento. E a Inglaterra não ligava muito para o desenvolvimento dessa colônia. É o que os historiadores chamam de negligência salutar. Ou seja, a Inglaterra acabou negligenciando o controle sobre os Estados Unidos e permitiu aos Estados Unidos ter uma liberdade de comércio muito maior do que o Brasil tinha com Portugal, por exemplo. Né? Então, uma das coisas que os Estados Unidos podiam fazer é o que é chamado de comércio triangular, né? A gente tem na imagem lá em cima um exemplo desse comércio triangular. Então, como é que funcionava esse comércio aqui? Né? Você tinha na região das Antilhas, no Caribe, a produção de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, o melaço dessa cana-de-açúcar era levado para os Estados Unidos, onde é que ele era transformado em rum. Esse rum ia para a África, onde é que ele era trocado por escravos, e esses escravos eram levados para o Caribe de novo, né, para vender esses escravos ou trocar esses escravos por melaço. Então, a possibilidade dos Estados Unidos comercializar com outras regiões que não a Inglaterra era algo que não existia aqui no Brasil. E esse é um dos exemplos de comércio triangular, de vários comércios triangulares que os Estados Unidos faziam. E a Inglaterra negligenciou o controle sobre os Estados Unidos, dando a ela, às colônias americanas essa liberdade deles comercializarem. O problema é que isso mudou. E uma das causas dessa mudança foi a chamada Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi um grande conflito que envolveu a Inglaterra e os seus aliados, especialmente a Prússia, né? Mas tem vários outros aliados aí do lado da Inglaterra contra a França e os seus aliados. E a gente tem várias zonas de combate, vários lugares diferentes onde é que essa Guerra dos Sete Anos aconteceu, como aparece no mapa ali do lado. Tá? Um dos pontos de conflito que a gente tem aqui é na região da América. Então, nas colônias da América do Norte, não vamos falar do Uruguai, né, mas nas colônias da América do Norte, a gente vai ter um conflito aqui. E o que vai acontecer? Tropas inglesas, né? E nesse caso, essas tropas inglesas, elas são formadas por uma série de soldados das 13 colônias, ou seja, dos caras que nasceram nos Estados Unidos, mas são da Inglaterra, são britânicos, né? E esse pessoal vai lutar contra as colônias francesas, né? Especialmente na região de Quebec, onde é que hoje é o Canadá. Então, a ideia dos ingleses era tomar conta dessas colônias francesas, se apossar dessas colônias francesas. Então, a gente teve um grande conflito que envolvia os Estados Unidos,
a Inglaterra contra a França, e do lado da Inglaterra você tinha como principal aliado a Prússia, mas você também envolvia as colônias americanas contra os franceses. Qual que é a importância dessa guerra? Duas coisas. A primeira coisa, os americanos se juntaram para lutar contra os franceses e deu neles esse clique, essa ideia de ei, juntos a gente é forte, né? Juntos a gente consegue se juntar em torno de um objetivo comum. E a segunda coisa, que é bem importante, é que essa guerra custou muito caro para os ingleses. Essa guerra depauperou, ou seja, empobreceu os cofres dos ingleses. E os ingleses precisavam de dinheiro. E como os ingleses precisavam de dinheiro, uma das coisas que eles pensaram para reabastecer os cofres da coroa foi pegar aquela liberdade que os Estados Unidos tinham, aquela liberdade que os Estados Unidos tinham de fazer comércio triangular, aquilo que eles negligenciaram por tanto tempo e de repente, opa, vamos tirar essa liberdade deles. E aqui está o grande erro, porque a Inglaterra tentou tirar uma liberdade comercial que os Estados Unidos tiveram por tanto tempo e de repente eles iriam perder essa liberdade através de uma série de leis de monopólio, que significava que a Inglaterra ia ser a única a comercializar ou ia taxar uma série de comércios que antes ela não taxava, como por exemplo a lei do açúcar, né, que falava que o açúcar que os Estados Unidos comercializavam com outras regiões ele ia ser extremamente taxado. A lei do selo, que foi uma das mais controversas, né, que foi uma lei que dizia que todo o papel, tudo que era feito com papel precisava ter o selo do rei George III, né, e para isso precisava pagar impostos em cima disso. A lei do chá, né, então todo o chá que seria comercializado você teria uma série de impostos em cima disso. Então o que aconteceu? A Inglaterra, que sempre tinha negligenciado o controle sobre os Estados Unidos e tinha dado a eles uma liberdade muito grande, agora quis tirar essa liberdade, cobrando uma série de impostos para reabastecer os seus cofres. E aí a gente tem um conflito, porque de um lado a gente tem a Inglaterra querendo cobrar esses impostos, querendo aumentar o controle sobre as colônias, e do outro lado você tem os Estados Unidos, que já tinha se juntado para lutar contra os franceses lá na região do Canadá e também sendo buzinado com os ideais do iluminismo, de liberdade, fraternidade, igualdade, mas principalmente com os ideais de Locke, de contrato social. Se o rei faz medidas injustas, é lícito você se revoltar contra o rei. Então, os americanos não quiseram perder essa liberdade. E a primeira reação que existiu contra o controle da Inglaterra, né, das colônias americanas contra o controle da Inglaterra é chamado de Boston Tea Party, ou a Festa do Chá em Boston. O que aconteceu? 150 americanos vestidos de índios americanos, né, de First Nations, eles invadem um navio inglês e eles pegam um carregamento de chá e jogam esse carregamento de chá no mar, né, como uma primeira reação dos Estados Unidos contra o controle da Inglaterra, contra essas leis de monopólio toda que existiram. E essa foi a primeira reação dos americanos contra o controle dos ingleses. A resposta dos ingleses foi fulminante, né? Eles fizeram um conjunto de leis que os americanos chamam de as leis intoleráveis. O que foram essas leis intoleráveis? Foram uma resposta da Inglaterra à Boston Tea Party. Então eles ordenaram o fechamento do porto de Boston, eles ordenaram a ocupação da colônia de Massachusetts, onde é que você tem Boston, né? Então iriam ser mandadas tropas britânicas para ocupar aquela região. Os Estados Unidos ele teria que ceder territórios para colônias britânicas na região do Canadá, ou seja, você ia reduzir a região das 13 colônias dos Estados Unidos, mais uma série de julgamentos e confiscos de propriedade para tentar reduzir os danos com a Boston Tea Party, um monte de leis que os americanos julgaram autoritárias demais, ou que eles julgaram intoleráveis. E em resposta a isso, os americanos se juntaram no que eles chamam de o Congresso da Filadélfia, onde é que os principais pensadores dos Estados Unidos, os principais representantes das 13 colônias se reuniram e exigiram o fim dos impostos e exigiram o fim das leis intoleráveis. Ou seja, você tem a Boston Tea Party, você tem as leis intoleráveis, os americanos respondem a isso com uma grande carta endereçada ao rei George, dizendo assim, ó, a gente quer que esses impostos acabem, a gente quer que as leis intoleráveis acabem. Em resposta a esse Congresso da
Filadélfia, a Inglaterra vai mandar soldados para os Estados Unidos para combater, né, os americanos, e a gente tem então o segundo Congresso da Filadélfia, que acontece em 1775, e nesse evento do segundo Congresso da Filadélfia a gente tem algo extremamente importante que acontece, que é o que aparece nessa imagem aqui do lado, né, os principais representantes, os Founding Fathers dos Estados Unidos, né, os pais da nação, eles se reúnem e, redigido por Thomas Jefferson, com apoio de outros pensadores como o Benjamin Franklin e o George Washington, você tem a confecção de um dos documentos mais importantes de toda a história dos Estados Unidos, que é chamada Declaração de Independência. Ou seja, diante do autoritarismo, diante do abuso de poder da Inglaterra, os Estados Unidos, né, eles dizem que todo homem tem direito à igualdade e à procura da felicidade, que eles tinham que se revoltar contra o governo da Inglaterra e por causa disso eles estavam se declarando independentes, né? E dentro dessa declaração da independência, né, dentro dessa primeira frase da declaração da independência, a gente tem os ideais do iluminismo, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, essa declaração ela foi baseada, ela foi calcada nos ideais do iluminismo. E essa declaração de independência, né, esse Congresso de Filadélfia, ele vai instituir George Washington como o líder da nação, o líder dos Estados Unidos nessa guerra contra os ingleses. Aí a gente vai ter um período de guerra de independência que vai acontecer, né, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Como a minha parte não é história militar, não vou ficar falando aqui das várias batalhas, do desenvolvimento de todo esse conflito, né? Algumas coisas que são importantes ressaltar. O grande líder, o grande general, a grande figura que você tem aqui do exército dos Estados Unidos é o George Washington, o líder da nação, que depois, mais tarde, vai se tornar no primeiro presidente americano. E ele conseguiu juntar entre os revoltosos, né, entre as milícias americanas, ele conseguiu juntar grupos diferentes. Por exemplo, os homens brancos lutaram pela independência dos Estados Unidos, mas eles também conseguiram apoio dos negros. Então eles fizeram um acordo lá que os negros que lutassem pela independência, ao final da guerra de independência, eles poderiam ter a sua liberdade. E eles faziam pelotões exclusivos de negros que lutaram pela sua independência, né? Você teve isso do lado dos americanos, mas você teve isso do lado dos ingleses também. Você também tinha índios, né? Você tinha índios que eram aliados dos americanos. Do outro lado dos ingleses também tinha índios lutando como aliados deles, porque eles eram inimigos dos índios que estavam aliados dos americanos. Mas o exército americano ele era composto, né, majoritariamente por brancos, mas teve participação de negros e de índios também. E você também teve a participação de potências estrangeiras, como os franceses, né? Os franceses emprestaram dinheiro para os americanos, mandaram navios, mandaram soldados, porque para ferrar com os ingleses, né, os franceses eles queriam fazer isso, eles queriam lutar contra a Inglaterra, nem que para isso eles precisassem ajudar os americanos a conseguir a sua independência. E depois de vários anos de conflito, depois de vários anos de guerra, em 1783 a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. E depois da independência dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos eles vão fazer a sua primeira Constituição, que está em vigor até os dias de hoje. E aqui a gente tem dois documentos importantes, né? Eu já falei da Declaração de Independência de 1776, né, que é uma declaração de independência que ela é baseada no iluminismo, né? Nós acreditamos que todos nascem livres e iguais e têm direito à procura da felicidade, liberdade, igualdade e fraternidade. E a própria Constituição americana foi a primeira Constituição da história a ter os seus princípios baseados no iluminismo, né? Então, a abertura da Constituição sempre fala de we the people, né? Nós o povo, o poder emana do povo, é o povo que decide isso, é o povo que faz isso, é o povo que faz aquilo, porque o poder vem do povo, a ideia do contrato social. E essa Constituição, né, ela institui algumas coisas na organização do país baseados no iluminismo, né? Como, por exemplo, o país vai ser uma república, essa república vai ser presidencialista, eleita através do voto direto, né? As províncias se tornam estados, o que diz que eles vão ter mais autonomia, né? Você tem uma divisão entre três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E aqui a gente tem duas coisas que são bem importantes, tá? A independência dos Estados Unidos, ela é extremamente importante porque a organização do país ela foi feita
baseado nos princípios do iluminismo. O iluminismo, pela primeira vez, deixa de ser uma ideia e passa a ser uma prática, passa a ser uma realidade. Uma outra coisa que a gente tem aqui é que, apesar dessa Constituição falar que todos nascem livres e iguais, né, apesar da Declaração de Independência dizer que todos nascem livres e iguais, liberdade e igualdade vale somente para os homens brancos. Não vale para as mulheres, mulher não tem direito a nada ainda, e negros e índios também são colocados de lado, eles não são considerados cidadãos. Cidadão é o homem branco, tá? Então você tem essa inspiração no iluminismo, mas a aplicação de liberdade e igualdade ela está restrita a um grupo pequeno de pessoas. Agora, por que a independência dos Estados Unidos é importante, né? Por que a gente precisa estudar isso, né? Como eu mencionei anteriormente, foi a primeira revolta baseada no iluminismo. Pela primeira vez, o iluminismo deixa de ser somente um conjunto de ideias e passa a se tornar uma realidade. Tá? Então, a independência dos Estados Unidos ela é importante nisso. E também ela vai inspirar outros movimentos. Como ela foi a primeira independência de uma colônia europeia contra de uma colônia, né, aqui na América contra uma metrópole europeia, primeira vez que uma colônia se torna independente, outras colônias vão olhar para os Estados Unidos e pensar, pô, deu certo lá, por que a gente não faz aqui? Né? E como foi uma revolução que aconteceu aqui e ela funcionou, né, você vai ter essa independência dos Estados Unidos influenciando na Revolução Francesa, né, de formas diferentes, isso na hora de a gente estudar a Revolução Francesa a gente vai ver, e aqui na Inconfidência Mineira aqui no Brasil, os mineiros, né, inspirados no iluminismo, olhando para os Estados Unidos pensaram, pô, se os americanos conseguiram, por que a gente não tenta? Por que a gente não faz a nossa Inconfidência? Por isso que a independência dos Estados Unidos ela é importante como uma inspiração para outros movimentos que acontecem na história. Beleza, pessoal? É isso que você precisava saber sobre a independência dos Estados Unidos. Um abraço.